Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. É claro, antes de eu começar o conteúdo de hoje, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação trazer as novidades do mercado para vocês. E hoje, é claro, eu trago aqui o vídeo do novo GPS da IGP Sport, o BSC 100S. Tá? Ao deixar algumas informações adiantadas para vocês terem ciência de qual é o conceito dessa nova linha. Primeiro ponto, ele vai conectar com o Strava, ele vai poder transmitir o seu pedal para o Strava via Bluetooth, sem maiores preocupações, mas este modelo não vai suportar leitura de mapa ou TrainPeaks, por exemplo, tá? Já que o conceito dele não é esse. O conceito dele é ser uma tela grande de 2.6 polegadas, como vocês estão vendo no seu vídeo, mas ter recursos essenciais para o ciclista, que são basicamente o suporte a sensores de cadência, velocidade, cardíaco e potência, sendo que os três primeiros sensores mencionados, eles suportam Bluetooth ou ANT, e o medidor de potência vai suportar apenas em ANT. A transferência vai ser via Bluetooth para o Strava, já que o aparelho não reconhece no computador, como o pendrive, como os outros modelos, Então a transferência é pelo aplicativo da própria IGP. Tá? Outros pontos interessantes são a conectividade com o telefone, que você vai poder sincronizar, no caso, as chamadas telefônicas ou SMS, no meio do pedal, você pode ser notificado aqui na sua tela, E o ícone fica nessa área aqui, um sinal de um telefone quando há uma chamada ou similares. Tá? Então, o que temos aqui agora? Eu vou ativar a luz aqui. Então, nós temos essa barra que vocês estão vendo aqui. Eu até vou deixar o foco travado aqui agora. Essa barra superior, elas são as barras das telas. Tá? Você tem 4 telas para fazer a modificação. Cada tela você pode colocar 5 dados diferentes. Então você pode colocar velocidade, distância, tempo, altimetria, essas coisas. Assim como nas demais opções aqui que vocês estão vendo. Tudo isso daqui é configurado no aplicativo da IGP. Não tem como configurar no aparelho, que ele não tem menu para fazer isso. Tá? Então lá você configura conforme a sua necessidade ou gosto. Existe também um modo de funções automáticas, como por exemplo a função de volta automática. A função de volta automática ela é configurada com base no que você faz. Então, por exemplo, eu quero que o contador de volta aqui ele comece a contar a partir de 2 km, que é o circuito que você está fazendo, por exemplo. Então, a cada 2 km ele vai registrar uma volta. O backlight aqui que vocês viram que apagaram, ele está no modo automático e ele não sai disso. Tá? Ou seja, porque nós estamos às 9h30 da manhã. Então o que acontece? O backlight não precisa de luz interna para funcionar. Ele só aciona se eu pressionar o botão. Tá? No ambiente, na hora noturna, por volta de umas 6 da tarde, 7 da noite, ele já fica ativo. Então vai ter ali a ativação padrão e não tem como desativar esse padrão. Tá? Outros recursos automatizados são o desligamento automático, caso de inatividade, quando você está parado por muito tempo, e também a pausa automática. E aqui nessa tela aqui, vocês estão vendo a parte de velocidade, essa linha aqui, ela é um gráfico interativo. Então, de acordo com a velocidade que você está, ela começa a aumentar esse dado, como se fosse um dado, para você ter um parâmetro de quanto você está gerando ali. Mas é claro que é só um dado estético, não muda o funcionamento do equipamento. Tá? Os dois botões aqui são os dois botões de operação. Então, o botão da esquerda é o botão de iniciar, pausar a atividade ou desligar o aparelho, assim como o ligar também. O botão da direita são o botão de troca de telas, como vocês viram aqui, que eu pressionei e fui trocando as telas conforme a minha necessidade, certo? Então fui apertando aqui e tô trocando, tá? E aí aqui, só para complementar a informação das telas, nós temos o sinal de GPS ativo, o Bluetooth, aqui vai ficar o dado de telefone quando conectado, nível de bateria, e as telas configuradas que você vai fazer aqui, tá? Para fazer a adição dos sensores, como é que faz isso? Você vai segurar o botão aqui. Primeira tela, E1, é o pareamento com o seu smartphone.
Então você vai fazer o pareamento aqui. Tela 2, fuso horário. Aqui ou você configura por aqui ou você configura pelo aplicativo. Eu recomendo fazer pelo aplicativo, que é mais fácil. Tela 3, sensores. Então velocidade, cadência, cardíaco, você vai configurar aqui. Tela 4, tamanho de roda. Parece uma informação banal, mas coloca o tamanho da sua roda certo, tá? Porque isso daqui afeta no seu treinamento. Tela 5, velocidade ou milha, velocidade em quilômetro ou milha, tá? E aí ele volta para a tela principal, como vocês viram aqui agora. O ponto de operação dele, a IGP Sport coloca como uma autonomia de 40 horas de operação. Levando em conta que você vai usar os sensores, ambientação externa e, claro, depende da temperatura onde você está treinando, esse valor pode ser maior ou pode ser menor. Então tenha ciência desse detalhe. Na parte traseira nós temos o suporte padrão, tá? E temos aqui a parte, né, de borracha que protege a porta USB. A porta USB em questão ela é padrão C, tá? E claro que a recarga deve ser feita em equipamentos apropriados, como computadores, laptops, televisores, decodificador de TV e assim por diante. Eu não recomendo de maneira nenhuma utilizar carregadores turbo, a fim de não afetar a vida útil da bateria. Tá? Além disso, né, a IGP no kit básico que eu recebi aqui, você vai receber também o suporte para guidão, tá? Você já vai ter também o manual rápido, que está em português. Então, para quem quiser acessar o manual tudo direitinho, ver as informações que precisam ter ali para entender direitinho, né? E curtir o aparelho. Então, essa série é uma opção barata, funcional para concorrer com outras marcas do mercado, justamente para ser um modelo eficiente. Então, a sua concorrência, se a gente for colocar em questões de modelo, nós temos o Schoss, nós temos o Magene C406, nós temos o Cospo BC200, nós temos a série da IGP Sport, o 50S, por exemplo, né? Temos também a linha da Twink Rider, o BC108 e assim por diante. Então você tem uma grande gama de modelos para concorrência, tá? E aí fica ao seu critério para você escolher comprar este modelo para suas pedaladas. Dúvidas ou maiores informações, é claro, é só comentar aqui no vídeo que eu vou ter a satisfação de responder vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.